Bem, boa tarde a todos. Eu sou o Jorge Colli, aqui da Unicamp, sou professor de História da Arte. Estou extremamente contente de estar aqui neste momento por várias razões. A primeira delas é que eu estou aqui novamente participando e testemunhando do vigor desse projeto, que é o projeto da Semana de História da Arte, que é única no Brasil. Ela começou e continua sendo organizada pelos alunos, exclusivamente pelos alunos, o que é uma coisa excepcional. Ela reúne pesquisadores do Brasil inteiro, sem distinção de categoria, e ela promove uma troca de conhecimento em História da Arte que de fato, muito relevante no panorama da cultura brasileira. Eu digo isso, essa Semana de História da Arte, ela se organiza vinculada naturalmente aos alunos de História da Arte aqui do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, História da Arte que é apenas uma área de concentração dentro da pós-graduação do Departamento de História. Nós pertencemos ao Departamento de História. Mas ela revela também o fato de que a História da Arte, embora ela seja não um ramo das artes, mas um ramo da história, ela é absolutamente específica. E ela exige um tipo de formação que um historiador, digamos, que não é anormal, que é normal, eu ia dizer, um historiador que não é de História da Arte, não tem. Ela exige uma inteligência que é uma inteligência intuitiva. Ela exige, é claro, a formação, método, leituras, arquivos, tudo isso, mas ela exige aquilo que os historiadores chamam a educação do olho. É a intuição das formas, a intuição cultural dos objetos. Tudo isso é absolutamente específico e não se confunde de maneira nenhuma, nem com a história, nem com a estética, nem com a teoria da arte, nem com a semiologia, nem com o estudo das imagens. É outra coisa. Portanto, se um dia quiserem dissolver algum projeto de História da Arte em algum lugar, dizendo, não, mas aí nós vamos fazer teoria e vamos fazer análise semiótica das imagens, protestem. Porque a História da Arte tem absolutamente que guardar a sua especificidade. Infelizmente, aqui no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, nós não temos, como tem a Federal de Guarulhos, a Unifesp, um excelente departamento de História da Arte, ou como tem a Federal do Rio, um outro grande departamento de História da Arte, departamento mesmo com graduação, eu quero dizer, com formação desde a graduação, são os dois únicos departamentos que têm formação em graduação. Aqui na História nós damos uma formação pontual para os alunos de História, também de Sociologia, etc., Filosofia, que querem vir para a formação no âmbito da História da Arte, cursos de graduação, cursos, aliás, que eu gosto muito de fazer, eu gosto muito de dar aula para graduação, porque é aí que a efervescência está presente. Depois, quando os alunos passam para a pós, eles ficam mais assentados, mais calmos, enquanto que os alunos da graduação eles estão sempre num burburinho formidável, e isso passa muita energia para o professor. E eu gosto muito da aula na graduação. Então, por todas essas razões, eu estou muito feliz. Mas estou muito feliz também por uma outra razão que não é menos importante. É o fato de eu estar aqui nesta mesa com dois grandes artistas brasileiros, dois grandes gravadores que trabalham com a gravura na madeira, não apenas, mas que trabalham com a gravura na madeira,
e que, além disso, são dois grandes amigos. Além da altíssima qualidade artística de ambos, eles têm uma altíssima qualidade humana, o que é raro de se encontrar neste mundo de bagunças, e isso os torna particularmente especiais. A Maria Bonomi, que está aqui do meu lado, a Letícia me passou uma biografia que, evidentemente, eu não vou ler, porque é uma série de dados muito, como se diz, enfim, uma ficha biográfica. Depois, se a Letícia quiser, ela põe na internet. A Maria Bonomi ela faz parte da história da arte brasileira, definitivamente. É uma das grandes artistas da modernidade, do pós-guerra. É uma mulher que tem uma presença de luta dentro do campo das artes muito forte, em vários âmbitos, que foi detida durante a ditadura militar, que investiu com muita força na sua criação, na criação das obras, quer dizer, a criação que ela produz, a criação das suas obras, e portanto, uma pessoa, desse ponto de vista, histórica e excepcional. O outro é o Ernesto Bonato, que está se tornando histórico, ele ainda é mais jovem do que nós, né, Maria? Mas um artista de grande qualidade. Ele foi professor visitante aqui no Instituto de Artes, acabou gostando muito de Barão Geraldo e acabou se mudando para Barão Geraldo porque ele teve uma experiência muito boa. Ele tem uma vocação didática muito grande, formação de alunos, e ele é um artista também excepcional. Vocês vão ver, é muito interessante, porque os dois trabalham com gravura e gravura na madeira, e não é possível dois espíritos criadores mais diferentes do que ambos. A Maria, ela tem uma energia interna explosiva, que ela transmite para o gesto, para as formas que ela constrói, para as vibrações das relações de forma. O Ernesto, ele trabalha na minúcia, na paciência, no detalhe, é um mundo de absoluta precisão. Então, é muito fascinante, porque nós temos dois tipos de criação e de criações ambiciosas, hein? Porque ambos trabalham, muitas vezes, com grandes formatos, os dois. E esses grandes formatos dão resultados que são muito diferentes um do outro e de qualidade, ambos de qualidade muito alta. Em todas as nuances e passagens, e o outro na força dos impactos. Espero que eu não tenha traído muito a arte dos dois. E o Ernesto vai começar falando. Eu acho que eu vou descer para poder ver as projeções, e se você quiser descer, eu ficar aqui, Maria, como você preferir. Eu vou descer para ver as projeções e depois, se vocês quiserem, depois que eles falarem, nós vamos ter uma conversa, perguntas, etc. Bom, boa tarde. Obrigado pela presença de todos, obrigado pelos meus companheiros de mesa. Queria também agradecer ao convite e também expressar minha grande alegria em estar em companhia da Maria, do Jorge, que são grandes amigos e grandes referências. Quem me acompanha sabe que sempre que eu tenho a oportunidade de falar um pouco do percurso, né, do meu percurso, a Maria sempre está presente nas minhas falas, eu sempre lembro dela
como uma pessoa fundamental e um grande apoio na criação, por exemplo, do Ateliê Piratininga, que ajudei a fundar e coordenei com outros artistas por mais de 20 anos, e como grande referência também. Ela e o Jardim são pessoas que não tem um dia que a gente não pense, quer dizer, não incorpore essa presença deles em tudo que a gente faz, né? Como uma referência importante. E como o Jorge bem disse, não só pessoal, mas nacional, né? Ela tem uma importância para a história da arte, da gravura, sobretudo, mas não só. Mas, sobretudo, ela tem uma importância porque ela está atuante, ela tem um trabalho novo, sempre, desde sempre e ainda agora, né? Então, eu não colocaria a Bonomi, apesar desse grande já percurso, só no âmbito da história da gravura, mas eu a considero como um artista jovem, atuante, né, propondo ainda coisas que continuam sendo inspiradoras e instigantes para todos aqueles que têm interesse por essas coisas que a gente gosta, né? Então, eu acho que a grande, vamos dizer, possibilidade que um encontro como esse traz o artista falar um pouco através daquilo que ele sabe fazer melhor, que é a sua arte, né? E é claro que a partir disso a gente pode conversar um pouco. Então eu achei mais interessante começar a minha apresentação mostrando um pouco dois projetos específicos que têm uma relação com a Unicamp e com a Campinas. O primeiro deles é o projeto Maré, que nasceu dessa residência artística que eu fiz aqui em 2011 e 2012 e que envolveu profundamente um grupo de estudantes aqui e que é a razão pela qual eu resolvi me mudar para cá e continuar esse trabalho. E o segundo, que é mais recente, acabou gerando uma exposição que a gente fez no MAC no ano passado, que é o projeto Olho e o Rio. Também tem relação intensa com um grupo de jovens, de estudantes, toda a comunidade aqui do... Então, eu achei interessante trazer esses dois projetos, porque talvez eles forneçam elementos para a conversa que a gente pode ter depois, se for do interesse de vocês, e que, no meu caso, pode apontar para essa importância do fazer e do encontro com o outro, que o trabalho artístico sempre carrega em si, né? Então, vamos pedir a paciência de vocês, então, para a gente ver esses pequenos vídeos. Depois a gente conversa a partir das indagações que vocês fizerem. Obrigado.
acredito que a imagem artística, a obra de arte, ela atinge o seu objetivo quando ela é capaz de produzir no indivíduo uma espécie de silêncio. E esse silêncio produz uma escuta. E essa escuta produz uma descoberta. E essa descoberta pode produzir uma vontade de ficar mais em silêncio ainda. Essa imagem da água, ela de certa forma desperta o contato com essa natureza interior, né? É por isso que ela é tão abrangente, por isso que a gente tem visto as pessoas que tomam contato com essa imagem começam a trazer histórias pessoais, né? Poxa, isso me lembra um rio que tinha na minha cidade, ou isso me lembra uma vez que eu fui no mar, tinha exatamente essa cor, né? Que é a água almeja o grande mar.
E a imagem da água, ela é especial nesse sentido, porque a água é esse bem comum de base, é a grande matriz, é a grande substância original da vida nesse planeta, né? E vem sendo tratado com um descuido, com uma visão egoísta, né? A gente perdeu a noção de que a gente pertence à água, não a água pertence a gente, porque a gente veio da água e a gente vai voltar para a água. Esse mar que existe fora, ele existe dentro também. O que faz com que duas pessoas se encontrem toda semana, sempre no mesmo horário, durante meses ou mesmo anos a fio, para se sentarem uma diante da outra, quase imóveis, quase quietas, por 2 horas ou mais, cúmplices em um propósito que se revela de saída impossível, o de fixar em uma única imagem a inescrutável face humana. Quem sabe dos motivos reais?
Há algo de patético e irremediavelmente belo nesse esforço que se sabe vão e que se sustenta em algo invisível, inapreensível e que não oferece de antemão nenhum tipo de garantia ou ganho. A cada instante tudo se modifica. Luz, cores, a posição dos corpos, os humores, a alma que se move nos dois sujeitos que compõem a ação, o modelo e o pintor. O artista ele está sempre, parece que, atento aos movimentos, né? É como se o artista fosse a consciência, assim, né, do tempo, assim, né, do passagem do tempo. E se você estivesse ali disponível para perceber essa transformação das coisas, né? E registrar, porque se não tem um registro, a memória se perde, assim, rápido. Tudo é movediço e, no entanto, o mesmo lugar, a mesma pose, a mesma disposição, a mesma tela são revisitadas a cada vez como se sempre estivessem ali. Esta mobilidade na imobilidade e, inversamente, a sensação de que algo permanece, apesar do fluxo em perpétua mutação, emergem dessa situação absurdamente artificial e codificada que é a pose. Acho que estar fazendo alguma coisa assim constantemente te dá essa dimensão mais palpável da passagem do tempo, sabe? De que nada é permanente, que está tudo se esvaindo assim. E que se você não reparar, a coisa passa, né? E o que te dá essa concretude, assim, é justamente o fato de você estar revisitando uma mesma ação, uma mesma situação diariamente, assim, sabe? Você está, vamos dizer, concentrado nessa... É como se você fixasse um ponto e a partir desse ponto você vê tudo se movimentando em volta, né? É o ponto da ação, assim, da prática, né? Nesse estado de forçada imobilidade, notamos que tudo se move. Nesse estado de silêncio, escutamos os inúmeros sons à nossa volta. Você simplesmente está funcionando com a existência, né? Que já é incrível, já é a coisa incrível em si. É uma coisa. Agora, fazer isso e ao mesmo tempo ser capaz de ser só uma testemunha, assim, de estar envolvido e ao mesmo tempo tentar um passinho atrás e conseguir ver a beleza daquele próprio envolvimento, assim. Para mim é a própria definição da arte, assim, que é exatamente isso, assim, ser capaz de se maravilhar com o que está acontecendo. Nesse esforço de perceber diretamente o que está diante de nós, surpreendemos a memória brincando com seu jogo de espelhos. A imagem que vai sendo formada na tela é sempre o passado, mas é também um acúmulo de presentes sobrepostos num concerto harmônico e desarmônico ao mesmo tempo. Quando você trabalha, de certa forma você injeta uma energia que ela não se extingue. É uma energia vital que tem uma
que um ser, o chamado ser vivo, não tem, né? Que precisa comer, precisa dormir, precisa respirar, precisa beber, né? Mas um desenho, uma pintura, ele tem essa mesma energia vital, só que ele está num estado, vamos dizer, de mais de repouso, assim, né? Que permite que essa energia vital dure nessa existência muito mais, assim. Esse desconcerto produz um micromovimento onde a alma se miscui e brinca, às vezes num sorriso sutil ou num brilho de olho. E algo mágico parece nos surpreender. O fato de, apesar de tudo, estarmos diante de uma presença e que, em algum nível, é possível haver um encontro real entre os homens.
não o diamante duro, a que se perde, não a que repousa. Somos o rio e somos aquele grego que se olha no rio. Seu semblante muda na água, do espelho mutante, no cristal que muda como fogo. Somos o vão rio prefixado rumo ao seu mar, pela sombra cercado. Tudo nos disse adeus, tudo nos deixa. A memória não cunha sua moeda, e no entanto há algo que se queda, e no entanto há algo que se queixa. Jorge Luiz Borges. Deixo com vocês então essa poesia para depois a gente conversar. Obrigado. Recentemente em São Paulo, eu fui ver o Coringa e sentei na primeira fileira. É um ganho. Você está dentro. É uma loucura, eu nunca tinha visto. Obrigado. Você quer que eu passe a palavra ou você fala direto? Posso falar direto? Mais direto. É que eu tenho que passar o pendrive. Não sei. Você pedir, eles passam. Ah. Não, eu vou. Depois eu dou um seu. Boa tarde. Agradeço demais à Unicamp, ao professor Jorge Colli. Enfim, estar aqui, ter recebido o convite do Encontro de História da Arte de 2019. Estou bastante gripada, mas já estou boa. Já dá para brigar, para conversar, mas vocês vão ter paciência, qualquer coisa que não fique bem claro para me ouvirem. Não me preparei trazendo um filme, porque isso eu tenho filmes bastante conhecidos. O Arte 1 acabou de saturar São Paulo com um longa, e tem coisas no site. Eu vou partir do pressuposto que vocês já sabem tudo, que eu fiz nos últimos anos, aqui e no exterior, muitas vezes acompanhada pelo professor Jorge Colli, que foi um curador fantástico em Brasília, numa exposição antológica no CCBB, e foi, enfim, um percurso muito grande. E eu vim com más intenções aqui, de falar um pouco o jogo da verdade, um pouco um resgate. Eu estou com 84 anos, continuo trabalhando, e, de repente, eu deparo com uma exposição em São Paulo, que tem obras desde os anos 90, mas eu fui excluída dessa exposição. Não sei por quê. E é uma exposição, basicamente, de gravura. O meu amigo Ernesto está lá, é um grande artista, já falamos sobre isso. E aí eu fui analisar por quê. Porque eu fiz e continuo fazendo uma gravura que incomoda. Não é a gravura que deveria ser feita, porque, como sabem, essa gravura virou arte pública, essa gravura virou um monte de outras coisas, porque a gravura foi um ponto de partida, foi uma linguagem, mas ela não é uma técnica. E esse pessoal que está defendendo a gravura técnica e se amarra nisso, não é o caso do Bonato, pelo contrário, ele já extrapolou isso há muito tempo, mas defendem, e também no ensino, a gravura como uma técnica. E ela é totalmente uma linguagem, ela é quase uma linguagem que, enfim, que depõe, é um idioma artístico. Vamos dizer que a gravura é um idioma artístico, porque ela proporciona achados para o artista. E um artista que se abandona à gravura, haja visto esse filme
esse documentário do Bonato, ele entra numa outra dimensão. Através da gravura, ele vai tocar outras questões dele mesmo. Porque, de repente, a gravura, ou a obra gravada, ou entalhada, ela começa a olhar para a pessoa e produz questões. Isso é uma coisa muito comum. Ela não é o que você faz, ela é o que quer ser feita. Aí vem a resposta da madeira, do metal, da lito, enfim. A gravura, como linguagem, é uma questão muito profunda. E a arte essencialmente é uma ação que se pratica, que se propõe numa direção ou em outra, mas uma ação de retorno. E essa questão que vai indo para a questão do papel cria substâncias que são vivenciadas, mas a estampa nunca está acima da substância. Isso para mim. Então, eu só posso falar da minha experiência pessoal, o que eu tenho feito, o que eu estou fazendo. E, em São Paulo, fiz várias obras de arte pública, vocês devem conhecer, na Estação da Luz, Memorial da América Latina, várias fachadas, coisas com concreto, com outros materiais, mas o ponto de partida sempre foi a gravura em sua essência, a gravura e o entalhe, a matriz, o entalhe e o vazio que o entalhe deixa, que esse vazio não é uma sobra do vazio, é uma matéria, é um cheio. O vazio em gravura é cheio. Ele vira branco no papel, mas a estampa não é a substância. Então, nós estamos nesse momento. E aí eu me consolei, falei, eu não estou nessa exposição porque estou mexendo com isso. Isso não interessa. Isso não vai para a galeria, isso não vai para o museu. E isso cria um mal-estar, mas também um ponto de saída, porque muitos estudantes dizem, a gravura é chato, porque eu fico com aquela matriz e cavo, não acontece nada, ponho a tinta em cima. Não, não é isso. A gravura é todo um outro universo, ela não é desenhável, ninguém pode desenhar o que vai fazer uma gravura. No entanto, se ensina a desenhar aos estudantes a pranchetinha, a matriz e manda gravar. Como é que você vai poder desenhar um sulco que tem uma profundidade, que tem uma largura, que tem uma duração, porque na gravura está inscrita também a questão do tempo que demora para fazer. Isso foi muito visível na tua maré, o tempo dos sulcos. Isso é uma coisa tão, tão linda. Então, aqui eu sei que há professores, pesquisadores, e eu peço para olhar a gravura pelo outro lado. A gravura, como uma experiência, é um processo de transmissão através do espaço. Hoje, com 84 anos, eu posso dizer tranquilamente que cheguei nessa parede. Não sei para onde eu vou, mas eu sinto a gravura como um processo de transmissão através do espaço, um processo coletivo, o mais possível. Porque, na experiência, 2 anos atrás, quando eu estive na China, convidada lá por um centro de gravura, o que aconteceu? Pessoas que faziam só árvores, pessoas que só faziam florestas, pessoas que faziam pássaros, cada um fazia uma coisa, mas a gravura saía com uma unidade. Então, até a autoria está em discussão se você mantém o princípio. E já com a presença dos impressores, já se coloca a questão da autoria. A autoria tem que ser na ideia, e ela não se limita à matriz. A autoria está no conceito e no efeito de como você usa esse processo de transmissão e por que você realiza esse processo de transmissão. Então, essa é a parede onde estou agora, colada. Eu quero mostrar as últimas experiências que eu fiz nesse sentido, que viraram gravura, porque muitas coisas viraram esferas de ferro, esferas de alumínio. Eu usei até o processo do laser, fiz muita experiência, mas, nesse momento, estou querendo pegar, não sei por que ponta, por essa sobra, a questão do cheio e do vazio. Eu poderia passar... isso, por favor. Eu tenho que apertar alguma coisa? Não. Não? Então, você me ajuda? Ok.
Então, dá para ter... Essa gravura agora de 2019, ela fica pobrinho assim, né? Enfim, ela tem 3 metros de altura e 1,20 de largura. Ela é gigantesca. É difícil colocar numa parede, enfim. É feita nesse ano agora. E aí são várias matrizes, você pode continuar. É um conjunto de matrizes gravadas que no registro eu fui imprimindo, montando, formando a estampa. Mas a estampa não é a finalidade. Dá para ver bem a matriz? Por aí. Essa matriz tem 2,5 por 50 centímetros. Enfim, é uma parte de uma série de matrizes, o sistema que eu sempre usei, de soma de matrizes num registro fixo. Ele balança. Ai, que maravilha. Então, pode continuar. Dá para acompanhar bem onde entra uma, onde entra outra? Vocês veem a colher lá para saber o tamanho da peça. Ela tem uma básica e ela é resolvida lentamente, gravada manualmente, e depois somada com as outras cores. Pode continuar. Pode projetar. Isso aqui é ferro fundido. Eu retirei essas linhas da madeira e passei por laser a um pedaço de ferro fundido que depois pintei mecanicamente. Pode ir. Está muito escuro, não dá para ver isso. Não? Acho. Aqui está dando bem, lá na tela não está dando bem. São peças que têm quase 2 metros de altura. Saídas da gravura, como? Clarear, não sei. Como clarear? Eu não fiz uma grande produção técnica, porque são obras ainda quentes. Estou trabalhando nisso, são desse ano agora. Não, dá para ter uma ideia? Quer dizer, é a reprodução das linhas que eram em madeira, agora numa outra superfície, e formando objetos que se encaixam, que se multiplicam. Enfim, é uma expansão das linhas que estavam horizontais da gravura, agora no espaço. Isso está no espaço, não é gravado, isso está solto. Não há nada preto atrás, é um objeto. Se você puder passar outra. Dá para ver? São em aço. É a mesma coisa. Quer dizer, esse corte agora é feito a laser, mas partindo daquele momento da imagem. Se você quiser voltar para a imagem original, volta. Não, volta. Isso. Vocês veem? Isso é uma gravura bem comum, é um machilo. Daí a gente passa. Ela nasceu assim. E aí ela vai e vira um sólido. Que são múltiplos, quer dizer, permanece a ideia do múltiplo no outro material, né? E a edição permanece, é uma questão de gravura expandida. A gravura sai do papel, a estampa desaparece, mas gera outras questões. E poderia gerar 1000 outras questões, 1000 outros objetos, 1000 outros produtos, sem perder a origem do entalhe, do vazio e do cheio, que foi feito com o instrumento e pela mão.
e que não é desenhável. Isso não poderia ser feito com lápis ou com uma caneta, uma aquarela, para criar esse tipo de vibração, esse tipo de... Ele vai se formando à medida que você grava. Então, eu capturei, estou trabalhando no sentido de capturar esse impulso do entalhe para a superfície estampa ou então outra superfície. Certo? Podemos caminhar. Aqui é outra questão que está muito clara. Agora temos que escurecer. Essa ficou clara demais. Eu não me dediquei à produção, infelizmente, das imagens, porque estou trabalhando com elas ainda. Mas aonde o processo ficou mais claro, para quem conhece o processo, porque tem aquelas coisas que a gente fez durante anos e são gravuras clássicas, é isso. Essa gravura tem quase 3 metros de altura, chama Borbulhas, foi feita esse ano, é uma edição de 12, ela pode ser feita tanto na horizontal como na vertical. Ela transmite uma vibração muito grande. E devo dizer que, infelizmente, é só colocar no quadro que vende imediatamente, uma desgraça. Ela é totalmente... Nem sei o que... Pode continuar. Ela é uma matriz... infelizmente, a foto não reproduz. É uma matriz que eu faço uma inversão dela sobre ela mesma, mas todo esse pontilhamento foi super calculado. Antes de ser gravado, ele foi calculado pela soma que poderia dar. São 2 cores, é um roxo e um cinza. Essa é a matriz. Olha a simplicidade da matriz. Eu acho que não tem mais nada dessa gravura. Ela na mesa. Ela tem uma impressão bastante complicada, mas... também é uma impressão manual. Ainda não foi para o aço, mas provavelmente irá para o aço. Bom, essa é a gravura onde começou essa experiência. Está muito clara, a reprodução não está boa, né, Jorge? É a reprodução, né? Bom, essa é uma gravura de 2011. Nós temos um exemplar aqui na cidade, colocado numa residência. Ela só foi vista fora do Brasil. Ela não foi vista em São Paulo ainda, porque minha exposição na Pinacoteca é de 2008, e depois não tive mais paciência de fazer outra aventura dessa. Foi vista no Banco do Brasil e se chama A Ponte. É uma grande matriz de 1,80 m por 2,68 m, e embaixo são as águas, viu, Ernesto Bonato? São as águas sólidas que são novamente matrizes impressas, formando as águas que tem embaixo da ponte. Aqui está ela na parede da exposição em Brasília, e a matriz aqui na frente, e o que está lá no chão são as matrizes das ondas das águas, que também foram impressas, também no registro, em 2011. O que está na parede? São o aproveitamento da impressão, da estampa das águas sólidas, passadas por laser e reproduzidas em alumínio, formando um terceiro corpo. Então, esse corpo captou os cheios, segurou os cheios, e numa lâmina muito fina. Não é o caso que aconteceu com aquela outra que eu fiz esse ano agora. Essa aqui é quase uma lâmina de papel, mas é de alumínio. E tem uma tiragem, também é uma arte multiplicada, e é, mais uma vez, um caso de gravura expandida. É desenhável? Não. Ela nasce no gesto, na ideia,
na transfiguração, na transmissão de uma energia, de uma ideia numa superfície. Ela não é desenhável como se ensina nas escolas e nas universidades a desenhar gravuras. É impossível. Essas são as matrizes das águas. Isso Bonato, dá para ver. A ponte, essas são algumas matrizes, dá para ver. São matrizes de madeira bastante grossas, que são remontadas num registro e impressas, formando uma estampa, que de vários produtos saíram dali. O problema dessa gravura foi que eu fiquei 2 anos sem saber se a ponte era preta ou era azul, e as águas eram azuis ou pretas. Ganhou a ideia da ponte azul e das águas branco e pretas. Pode continuar. Essas são, novamente, as matrizes. Então, vocês veem aqui, para quem estuda especificamente gravura, que é essa experiência que eu estou colocando, eu esperava mais uma presença de estudantes do que de professores e pesquisadores, porque o estudante para quando chega na gravura, porque se limita à matriz. A matriz é um limite. Ele acha que é um suporte, mas é um limite, porque ele não pode fazer. Faz o quê com aquela matriz? Pelo amor de Deus. É como um som. Você pega um som, você pode fazer milhares de coisas com o som, montá-lo com outro som, repeti-lo, multiplicá-lo, somá-lo. Enfim, a matriz também tem uma mobilidade infinita. Ela se move e ela se torna água, se torna o que você quiser. Olha aqui, essas são as lâminas de alumínio. São gravuras? Não. São estampas? Não. O que são? É uma discussão, né? É legítimo? Tudo é legítimo. Se você hoje em dia não tem mais escultura no pedestal, não tem mais tela, né? Por que a gravura tem que estar restrita nesses tristes ateliês de gravura das universidades? Fica aquela demência naquela prensa, procurando um cantinho e tal. Não é. O que importa é a linguagem, é o gesto. A gravura existe porque ela é um universo único, é uma linguagem. É como se fosse a dança, como se fosse o cinema. É uma linguagem artística. E ela expande um tipo de sentimento que não está restrito à visualidade plástica. É uma substância e não uma estampa. Essa é uma outra gravura antiga. Estou indo para trás, que são as gravuras transgressoras que eu fiz. Essa é de 93, portanto, eu podia estar naquela exposição, né? Mas já era fora da caixinha. Eu já estava fazendo uma coisa fora da caixinha. O tema é o pente. O pente que penteia o cabelo. O tema é esse. É uma matriz maior, impressa 2 vezes, e uma menor, impressa também 2 vezes, sobrepostas. É um registro, puramente uma gravura, xilografia. Ela é desenhável? Impossível. Por quê? Porque é com a energia do gesto, do sulco, que eu vi você fazendo no mar, que eu fiz esses cabelos. É a mesma coisa. Ela é grande também, mede 1 metro por 2,60. Essa é a matriz do pente. Aqui valeu só o entalhe. Então, às vezes, a gente combinando o entalhe com a gravação, nós temos possibilidades também variadas, infinitas. Isso você pode fazer com metal também, porque são métodos que você vai trabalhar com ácido, com buril, a seco, é uma infinidade de possibilidades. Repito que a minha fala está sendo um pouco imprópria, porque eu estou me dirigindo à pesquisa
individual que eu fiz e que hoje eu coloco como testemunho, mais respondendo aos alunos que me procuram, as pessoas que querem saber da xilogravura e que estão também aprendendo xilogravura de uma maneira errada, porque está se ensinando errado. Essa é uma gravura de 95, que era uma gravura fractal. Está muito fora de cor, está um desastre de cor. É um lamento. Ela é uma gravura de medidas interessantes. Ela tem 2,47. Mas ela tem 309 matrizes. Ela não tem matrizes gravadas, elas são só recortadas. São 5 formas de matrizes, são recortadas, e o sulco branco que a gente vê é a distância entre cada matriz na hora que se coloca no registro. Quer dizer, não há gravação de branco. Ela foi feita em cima da experiência fractal, na época que o fractal estava em grande moda, que se trabalhava coletivamente em arte fractal. Eu estava correspondendo com o alemão, com o inglês, fazíamos arte fractal. Essa foi uma gravura que teve um sucesso exagerado no mundo, circulou. As matrizes dela, metade estão em Londres e metade estão no Museu do Olho, em Brasília. É um ovo de Colombo, ela foi usada. E eu poderia prolongá-la muito mais por muitas outras modalidades dela mesma. Mas me encantou o limite da matriz, me encantou a associação das matrizes, a mobilidade das matrizes. Isso foi levado à enésima potência. Eu praticamente posso dizer que essa gravura segurou a barra por uns 10 anos. E até hoje ela segura. Você não tem mais nenhuma matriz, nem nada. Está tudo localizado. Aí tem as variantes dela, porque existia ela, pode continuar. Essa original. Vocês estão vendo como elas nascem à direita? CCB Brasília, 2011. Olha, as variantes. Tropicália. Essa é uma série que eu fiz sob encomenda, representando as idades do homem. Hoje elas estão na coleção do Museu de Curitiba, do Olho de Curitiba. E são grandes, elas têm 2,47 por 1 metro. Impressa à mão, tudo em estampas. E aí, isso não virou outro material, porque já em si é uma grande aventura. Então, de repente, como é que surge essa ideia? Então, vocês viram que tem uma mala aí, eu trouxe uma mala. Uma crítica de arte falecida, que é a Radha Abramo. Alguém conheceu ou conhece Radha Abramo, que foi crítica de arte durante muitos anos em São Paulo. Ela, a certa altura, convidou vários artistas para pegarem uma de suas ideias, desenvolverem e colocarem numa mala. Isso foi em 2004, 2003. E ela viajou o Brasil com essa mala, aliás, com 10 malas de 10 artistas, com a ideia desenvolvida dentro. Eu trouxe a mala aqui hoje. A loucura dessa pessoa que queria mostrar o processo da invenção da ideia, como é que se faz. Como é que do papel ela vai para o material, e como é que ela vai, como ela volta. Entendeu? Todo esse questionamento da obra. Então, eu trouxe a mala, eu vou abrir a mala, mostrar para vocês. Na época, ela viajou. A mala está muito gastadinha, eu não sei, ela viajava, inclusive, de trem, de ônibus, com essas 10 malas. Eu acho que ela veio aqui para Sousas com a mala, na época. Não, né? Enfim, mas é uma ideia que está aberta, montar a mala com as ideias do artista dentro e viajar. E onde se vê que uma imagem desse tipo, ela é achada na experimentação. Ela é quase como uma música, que é no ensaio. Então, estão os ensaios da Tropicália nessa mala.
E ela usou isso e viajou pelo Brasil. Isso provocou muito jovem que procurava a gente, como é que você fez isso e aquilo. E está tudo explicado. Então, não tem mistério nenhum. Eu acho que acaba com essa. Não, tem mais umas coisinhas. É isso daqui. Vocês estão vendo? Aí era a busca das matrizes. Eu tinha que achar... Eu montei 5 matrizes e comecei a trabalhar com elas. Gente, aí vai uns 3 anos de experimentação, porque, ao lado da gravura, estava fazendo outras coisas, obras de arte pública, ensinava, fazia mil outras experiências. Mas, na minha intimidade do ateliê, essa era o processo que eu fazia. Isso, gente, na era digital, é baba, né? Não precisa fazer isso com madeira. Na era digital, você faz isso no computador, não precisa de madeira. Essa é a questão que se coloca. Mas eu acho que é inteiramente outra coisa. Porque o que você corta, o que você entalha, o que você grava, leva de você uma parte que não está apertando o botão. Aí, estive nos Estados Unidos rapidamente e fiz uma experiência em São Francisco com a arte digital. Eu vou mostrar daqui a pouquinho, entra aí. Eu acho uma bobagem. Mas uma crítica muito conhecida de São Paulo, uma curadora, hoje, na minha idade, eu posso falar tudo, veio ver lá em casa, ela soube que eu tinha essa experiência de, eu quero ir aí, Maria, eu quero ver. A melhor coisa que você fez toda a tua vida. Eu quase parei ali. Não, eu fui para a China, 3 anos atrás, trabalhar num ateliê de gravura em Guanlan, onde voltei a fazer xilografia branco e preto, e gravando e registrando. Eu não trouxe essas, porque vieram depois. A mostra é essa. Eu quis levantar a discussão. Se tiver alguma pergunta, eu acho que falei bastante, falei demais até. São colocações pessoais. Tenho vontade hoje de retomar o ensino, porque está se perdendo, está entrando a arte digital. Você pode sair, entra, continua. Arte digital. Isso daqui estava vendo uma guerra no Cairo, então foi fotografada no computador, depois projetada e com outros elementos, mas pode passar. Isso também é arte digital. Tempo de duração para fazer umas 2 horas, assim, uma tiragem de 60, coisa assim. Vende muito bem. Pode continuar. Olha, a arte digital. Bom, aqui tem arte digital com relevo, 3D, tudo. Eu fiz várias possibilidades. Gente, eu quero dizer que está aqui reproduzido 50% da imagem, não dá para ver. A qualidade das fotografias ficou muito ruim. Foi feito no meu ateliê pelo meu ajudante, que eu tenho lá, e realmente é lastimável. Eu fico devendo a vocês uma visita no meu ateliê, ou uma visita no meu site, mariabonome, www.mariabonome.com.br. Está tudo lá, em uma boa parte, porque não está com qualidade. Eu peço desculpas, Jorge, devido a essa gripe que eu venho arrastando há 15 dias, eu não cuidei. Mas eu acho que dá para ter uma ideia. Aqui é uma página desenhada. Essa madeirinha, essa imagem, essa madeira, esse pequeno corpinho, é um daqueles elementos que os indígenas põem na boca para largar o lábio. E eu fotografei isso e usei de várias madeiras. Pode continuar. Olha o que rendeu. Mas isso teve um resultado enorme para terceiros, mas não para mim. Era uma coisa experimental, porque a arte digital está aí. E, para quem quiser, é muito mais fácil fazer do que essas outras questões. Principalmente se alguém quiser estudar uma imagem e ter um resultado muito rápido.
Essas são bem grandes, são sensuais, mas continuam essas imagens. Acabou? Não, tem ainda. Muito obrigado. Agora, o Bonato está louco para ver a mala. A mala eu vou botar. Mas é loucura de curador, hein? Não fui eu que inventei a mala. A pessoa veio lá, catou as coisas. Como é que foi a ideia dessa gravura? Olha a mala recebida da própria curadora. Como essa, uma mala inútil como essa, se ela fosse roubada na rodoviária. A gente, foi muita gente que ela levou. Levou o Gershman, levou o Granato, levou um bando de gente. A minha, ela reclamou que não era tão fácil de mostrar, mas a pessoa tem que chegar e abrir, né? As outras, você espera um polichinelo. Muito obrigada. Muito bem, eu quero agradecer as apresentações tão apaixonantes dos nossos dois convidados de hoje. Quero, bem rapidamente, antes das perguntas, assinalar alguns pontos para nós, historiadores da arte, que me parecem muito importantes e que foram ditos aqui. Nos dois vídeos do Ernesto, eu acho que ele trouxe duas coisas que são essenciais e que fazem parte daquilo que, no início, eu estava dizendo, do tipo de inteligência que nós temos que ter em relação à obra de arte. Ele fala no silêncio, não é, na cultura do silêncio. E todo bom historiador da arte sabe que, a partir de um certo momento, a partir de um momento, nós estamos falando de uma obra, a partir de um momento, nós sabemos que nós não temos mais acesso à palavra, que nós temos um limite em relação àquilo que nós podemos dizer das obras.
e que é preciso ser muito humilde em relação a esse processo intuitivo. Mas que para que a gente tenha consciência desse limite, é preciso, e isso é essencial no nosso trabalho, é preciso que nós tenhamos essa experiência do silêncio que você estava falando, que é o objetivo principal da produção artística. O outro ponto também que me parece extremamente importante do que o Ernesto levantou, várias coisas, mas eu estou pegando só dois, e para nós também é essencial, é a relação da obra de arte com o tempo. Essa captação do tempo que você fala num dos seus vídeos. Essa captação do tempo, ela é extraordinária e ela é uma condição da existência da obra de arte e, ao mesmo tempo, um problema da existência da obra de arte, porque é uma captação do tempo por meios materiais. Vocês viram, foi dito com extrema clareza e é pura verdade, é a fabricação de um momento que está ali e que o artista faz na presença do modelo, nessa interação com o modelo, com tudo o que o envolve ali presente. Mas é um objeto material. E se é um objeto material, ele sofre o desgaste do tempo. E isso, vocês sabem, é um pesadelo dos conservadores de museu, que a obsessão é como conservar esse objeto. E nós temos também que ter a humildade de saber que esse objeto permanece o mesmo, porque ele é o produto dessa construção, mas que ele se modifica, lentamente, mas se modifica. E ele se modifica materialmente e também por uma outra razão. A metáfora do Heráclito, que você utilizou tão bem, a metáfora do Heráclito é que nós não podemos nos banhar 2 vezes nas águas de um mesmo rio, e nós pensamos imediatamente, porque as águas não são as mesmas, é verdade, mas porque quando nós nos banhamos pela segunda vez, nós também não somos os mesmos. Então, o olhar muda, e a mudança do olhar muda essa captura do tempo que foi feita naquele momento. A Maria também trouxe coisas absolutamente apaixonantes, essenciais. Uma delas vocês viram, existe no caso da Maria uma importância enorme do processo genético, que não se repete. É uma gravura altamente dilatada, que no final das contas termina por ser ainda gravura, mas outra coisa que a gravura. É uma constante modificação nos processos criativos, nos processos de invenção criativa. E esse aspecto também é essencial para o historiador da arte, que é o estudo da gênese das obras. E a gente tem que ter isso em mente e em consciência. E outro ponto que me pareceu também muito interessante foi esse final, que a Maria tratou de uma maneira levemente irônica, que é a da produção, aliás, de obras que vocês viram, apesar de Maria não tem nada a ver com as suas fotografias, nem com o seu auxiliar que tirou as fotografias, é o problema da qualidade do projetor que nós temos aqui. E essa questão, que é uma questão tão interessante, né? Chegar e criar digitalmente, isso me pareceu fascinante, porque, para fazer uma enorme generalização, não é? A questão da imaterialidade da criação, eu não falo nem da imaterialidade da obra de arte, da desmaterialização da criação, o projeto do artista como um intelectual, que não é mais um artesão. Isso começa no Renascimento, pelo menos desde Leonardo da Vinci, e antes dele. Então vamos abandonar a técnica de uma pintura à têmpera, que é mais lenta e artesanal, e vamos passar rapidamente para a pintura a óleo, porque ela permite uma reação mais imediata do artista diante da sua efervescência cultural, da sua efervescência criadora. Ora, esse procedimento, que é um procedimento de distância
em relação ao processo artesanal da criação, ele é invalidado pela gravura. Eu sempre digo que a gravura tem uma dimensão ética que muitas das outras obras não têm. Essa dimensão ética é a dimensão do artesanal. Eu tenho que dominar aquela técnica, porque se eu não dominar, não sai. Hoje eu estava brincando com o Felipe, que ele falou da célebre composição do John Cage, que é 4 minutos e 33 segundos. Não sei se vocês conhecem. O pianista se senta diante do piano, abre a tampa do piano, fica 4 minutos e 33 segundos sem tocar nada e fecha o piano. E isso tem resultado artístico, hein? Não é irrisório, porque as pessoas aprendem a ouvir o silêncio da sala. Mas é claro que aqui nós estamos numa posição de extrema desmaterialização da criação. E a gravura não. A gravura, ela é a exigência do processo material por excelência. Uma coisa extraordinária é o fato de que a mão tem que enfrentar a matéria. A mão negocia, sobretudo na Chilo, negocia com a resistência, com as nervuras da madeira. E existe aí um processo também, não adianta também você só projetar, eu vou fazer uma gravura e eu projeto na minha cabeça. Quando chega na hora de fazer o entalhe, você tem que ali dar um processo intuitivo de vencer aquelas resistências materiais. E aí fica muito curioso esse final, na extrema dilatação dos processos gravados da Maria, que chega ao ponto de apertar um botão e está resolvido. E você faz isso muito rapidamente. Então, essas coisas me pareceram todas fascinantes. Eu já falei 10 minutos. E, eu acho que nós podemos passar para as perguntas de vocês. Quem não tem o microfone aí? Alguma questão? Boa tarde. Minha pergunta é para Maria. Achei incrível o trabalho, eu gosto muito, já estava um pouco familiarizada. E eu achei muito legal o que você falou de entender a gravura como uma linguagem, mas não extrapolando um pouco esse sentido da técnica, de entender a gravura como um pensamento, que é o mesmo lugar que eu entendo a gravura também, assim, que eu tento também expandir para outros lugares. E tem esses conceitos que circulam a gravura, repetição, positivo, negativo, espelhamento, esse embate com a matéria, e eu queria ouvir você falando um pouco mais de quais desses conceitos você acha que você expande mais no seu trabalho e como você entende também tudo isso que circula a gravura expandido para outros materiais que não necessariamente fazem parte desse universo. Oi, pergunta muito boa. Eu acho que você falou dos males necessários, né? É isso, que é a gravação, o banho, a tintagem, todos os processos técnicos, como é que eu encaro? Como é que eu percebo? Eu não captei bem a pergunta, desculpe. Como é que eu... Chega aqui, desculpe. Quem que engoliu o outro? Alguém? Então. Desculpa. Não, imagina. Era mais sobre os conceitos que giram em torno da gravura, que são essa coisa da repetição, de espelhamentos, de uma matriz que se espelha para o papel, como você expande esses conceitos para outros suportes que não são os tradicionais da gravura.
Eu tento repetir sempre a questão da multiplicidade. Mesmo em outro suporte, vocês viram alumínio, vocês viram ferro, eu repito a multiplicidade porque não entendo que seja usada essa linguagem para obras únicas, seja ela no estado puro, seja no estado contaminado, como eu pratico com outras técnicas. Entendeu? Mas muita gente faz a gravura, porque eu gosto dos efeitos da gravura, e faz uma estampa só e vende como um original, uma obra. E isso eu acho péssimo, acho precário, mas também não posso dizer que está certo ou errado, mas, enfim, você não justifica mexer toda aquela parafernália, mexer tudo aquilo para fazer uma obra única só porque você gostou do efeito. Então, o efeito em gravura, ele existe. E é uma coisa que eu ia usar é uma patifaria, porque a gravura é altamente sedutora, ela dá solução com manchas, com coisas, mas isso não é invalida, ela pede uma construção, pede um pensamento, e é o pensamento da gravura que a torna linguagem necessária, porque não é só um monte de receitas, mas é um tipo de pensamento que só se pode resolver com gravura. Por isso que ela não é desenhável. Desenhar é outra história. Mas manter a multiplicidade, mesmo em outros suportes, eu acho importante. Não sei se responde. Valeu. Alguma outra questão? Bom, boa noite a todos, ou boa tarde, eu sou Rafael, eu sou pesquisador em História da Arte, mas antes eu estudei, por 5 anos eu estudei pintura. Então eu gostaria de perguntar para o Ernesto, porque nos vídeos é possível ver que você nega o branco da tela como a primeira camada, né? Ao menos quase todos os retratos eles são feitos sobre uma camada de cinza. E eu acho que tem uma parte do vídeo que dá para ver você cobrindo a tela com esse cinza antes de começar a pintar as figuras, né? Como se você quisesse fazer as figuras emergirem desse cinza e não do branco, né? Então, apesar de ser uma questão técnica, digamos assim, eu gostaria de perguntar onde é que isso se encaixa no seu processo, por que você faz isso, né, na sua pintura. Então, as questões não são nunca puras, né? A questão técnica ela está totalmente associada a uma necessidade expressiva, a um tempo, a um lugar, né? Então, a pintura, por exemplo, até a Renascença, ela partia desse fundo branco, né? E porque também utilizava uma tinta muito translúcida, que era a têmpera, né? Que se trabalhava em muitas camadas, e a ideia era fundamentalmente tirar o máximo de intensidade da cor a partir dessa luz que atravessava as camadas de tinta, de cor, encontrava aquele fundo branco e trazia de volta, né, essa cor iluminada, vamos dizer, por aquele branco, né? E, se eu não me engano, foi, sobretudo, o Tiziano que passa a usar com mais intensidade um fundo colorido, né? Claro que não só ele, mas ele deixou essa marca, assim. E é claro que isso se associa também a tinta a óleo, né? Essa possibilidade de você poder cobrir, retrabalhar os arrependimentos todos, né? Então você vê como essas coisas estão todas interligadas, né? Uma necessidade poética ou expressiva que encontra uma invenção técnica e que está associada a toda uma conjuntura histórica, política até. Na verdade, quando você vê ali a exposição, aquele último vídeo mais curto, grande parte daqueles trabalhos que estão naquela sala de parede cinza, que são os menores, muitos deles realizados aqui durante a residência que eu fiz, todas aquelas pinturas partem do fundo branco. Então, comecei trabalhando com esse fundo branco por essas questões, por achar que era interessante
tomar partido dessa luz, né, dessa intensidade que o fundo branco traz. E essas pinturas que você vê aí no fundo cinza, elas são de um período mais recente e são uma experiência. Quer dizer, eu não estou defendendo nenhuma... enfim, não estou defendendo uma solução, né, de que assim é melhor. Na verdade, eu estou experimentando, acho que é o que o pintor faz o tempo todo. Ele está o tempo todo experimentando, tentando entender o que ele está fazendo e, né, como a Maria também faz com a gravura, quer dizer, você está o tempo todo experimentando coisas e ver como essas coisas funcionam, né? Então, é um pensar, existe esse pensar autônomo e material, mas é um pensar que se alimenta e se conforma, vamos dizer, numa prática, numa ação, num fazer, né? O artista é, antes de tudo, um fazedor, né? Mas é o fazedor que pensa, que sente, mas faz isso tudo fazendo. E então, assim, como estava trabalhando com essa questão do rosto, né? Num determinado momento eu senti que poderia ser interessante você partir de um cinza médio, mais frio, né? Onde essas colorações que vão desde o rosa, do laranja até os marrons pudessem contrastar, né? E para produzir essa sensação de uma imagem que brota, que emerge dessa espécie de lama primordial, né, meio acinzentada. E então é uma experiência que tenho feito nesses últimos tempos, mas certamente também já começa a se esgotar, já começa a pensar em trabalhar com outros fundos de outra forma. É um negócio que está sempre em movimento, né? Mas o que eu acho interessante na tua pergunta é que ela nos dá a oportunidade de falar sobre essa relação muito indissociável entre o pensar e o fazer, né? A poética e a praxis, né? Como duas coisas que não acontecem no artista em tempos diferentes. Eles acontecem o tempo todo na ação, na construção, né? Outra questão? Boa tarde. Meu nome é Marcos Araújo, de Curitiba. Primeiro, gostaria de parabenizar a fala dos senhores, da senhora. Primeiro, dizer que eu acho que todo mundo ficou com um pouco de inveja de estar naquele teu ateliê, porque tem tudo de bom, né? Quer dizer, tem comida, tem música, tem artes plásticas, tem amigos. Talvez ficou faltando uma rede, um pouco de sexo, né? Então todo mundo queria estar lá, com certeza. Mas tem algo que me interessa bastante, porque no vídeo apareceu você ali pintando e aquelas crianças entrando e conversando com você. Essa é uma coisa que me interessa bastante, porque claro que o contato que a gente tem quando adulto com as artes é todo mediado pelo conhecimento, né, as influências, que depois eu vou perguntar sobre isso para vocês. Mas como é que foi a reação daquelas crianças diante da arte sendo feita, né? Porque quando a gente leva a criança para o museu, a arte está pronta, né? E ela não tem um contato com o artista, geralmente. Ela tem um contato com nós, professores ou pais, que estamos fazendo aquela... isso daqui significa isso, né? A gente explica. E eu queria saber essa primeira coisa. Como é que você recebeu as perguntas e as colocações dessas crianças? Não que você saiba todas elas ou se lembre, mas, enfim. A outra coisa que eu queria perguntar para a senhora, também para o senhor, é as influências, né? Isso é uma coisa que, para mim, como historiador da arte, me interessa bastante. Quais foram as influências de vocês? Qual foi o momento em que vocês se sentiram plenamente donos da sua arte, né? Eu lembro um cantor que dizia: a gente começa imitando os outros, o trejeito, a forma, e de repente a gente ganha uma autonomia. E eu queria saber quando que foi que vocês perceberam que vocês tinham essa autonomia de artista.
Essas são as minhas colocações. Obrigado. Bom, então vou começar pela primeira pergunta e contar um pouco como foi essa exposição Olho Rio, que aconteceu durante 1 mês e pouco no MAC, no ano passado. E a gente queria mesmo ter vamos dizer, levar para o museu essa relação próxima e imediata com o fazer, né? Não só com as obras, mas com aquilo que produz as obras. Então, o MAC tem 3 salas. Uma das salas a gente transformou num ateliê. E esse ateliê funcionava todo dia, de manhã até à noite, e eu estava lá todos os dias. Então, a gente tinha atendimento, nas manhãs a gente tinha atendimento de escolas agendadas, grupos escolares, que visitavam a exposição e trabalhavam também após a visita, e eram recebidos por 2 educadores que também são artistas e que também foram retratados. Então era uma coisa muito mágica, porque ele estava conversando com uma pessoa que ao mesmo tempo era uma pintura, e é como se essa pintura tivesse saído da tela e estivesse andando ali e falando com elas, né? À tarde, todo dia a gente tinha sessões de pintura, de desenho, enfim, sempre alguém posava e o grupo trabalhava. Não era muito essa ideia de aula, de alguém ensinando, a gente trabalhava junto, compartilhava esse trabalho. E à noite, alguns dias por semana, a gente tinha aulas de história da arte. Por exemplo, o professor Renato Brolesi fez uma série de conferências sobre a representação da figura humana, desde a antiguidade até a época moderna, né, em várias aulas, né? Então, e eu também, como tinha muitos autorretratos na exposição, deixei um pouco também, criei essa espécie de personagem. Então era uma espécie de performance também esse trabalho, não era só de pintura, né? Tinha esse personagem tudo que estava presente nos retratos, mas também estava ali circulando pela região. Então o pessoal apontava na rua, tal, né? E você começava a virar um personagem. E a resposta das crianças, sobretudo, eram muito apaixonantes, assim, porque elas realmente compravam essa magia, essa entrega que o artista tem diante. Eu acho que isso não tá funcionando mais, né? Pode ser. Bom, a gente vai até... Então, a gente tem lembranças muito intensas desse contato, né? Ali naquele filme mostra mais elas observando, mas frequentemente elas estavam trabalhando também. E tem a última cena do filme anterior que mostra aquele bebezinho, né? E esse registro foi realmente uma sorte, assim, porque eu estava pintando essa menina de 7 meses que mal sabia andar, nem tinha aprendido a andar ainda. E ela tinha a gente percebia assim, a relação que ela tinha com a pintura, que eu acho que tem muito a ver com o que a Maria fala quando ela fala de injetar ou de transmitir para a matriz uma energia vital através de um gesto, né? E que isso, na minha interpretação, era totalmente perceptível para aquela criança, porque ela realmente, sempre que via a pintura, ela ficava numa euforia, num êxtase assim, incontrolável. E eu como tenho também o meu lado pragmático, né, e pseudocientífico, fiz experiências. Então eu mostrava uma filmagem dela para mim, ela não tinha uma reação indiferente. Coloquei ela em frente a um espelho, ela tampouco se mostrou interessada, ou às vezes uma fotografia. Mas toda vez que a gente colocava ela na frente da pintura,
ela ficava totalmente assim em êxtase, né? E eu acho que tem a ver com isso. Uma pessoa que está mais, vamos dizer, livre de toda essa estrutura da linguagem, né, que a educação nos força a ter, né? Ela talvez conseguisse perceber com muita intensidade que existe de fato uma energia vital, uma força de vida que percorre a imagem, que anima a imagem, né? Porque isso foi literalmente transmitido para aquele suporte pelo gesto do artista, né? Então, por mais delicado, por minúsculo que seja esse gesto, ele carrega essa energia vital, né? E é isso que faz a gravura em madeira ser diferente da digital, né? Que já não carrega esse gesto, né? Bom, em relação às influências, é difícil falar, porque o artista a princípio, um sujeito interessado, curioso por tudo. Então, o tempo todo, vamos dizer, permeável às influências. Então, não existe uma influência fixa, definida, mas, na verdade, a gente está o tempo todo sendo impregnado de tudo aquilo que a gente toma contato, né? Mas eu gostaria de falar de 3 personagens que foram muito importantes na minha formação. Alguns deles eu convivi mais, outros menos. O primeiro, que foi o primeiro que eu tomei contato, na ordem assim, de conhecimento, foi o Evandro Carlos Jardim, que foi meu professor de gravura na ECA, USP, e que realmente foi a minha primeira grande influência. Assim. Primeiro porque eu me apaixonei pelo trabalho dele. Houve um apaixonamento primeiro pelo artista e depois pelo grande educador e professor que ele é. E não é porque ela está aqui presente, mas a segunda pessoa nessa ordem que me influenciou muito. É engraçado, a gente convive muito pouco, né? A gente de tempos em tempos se encontra, a gente nunca teve um convívio assim mais estendido. Mas ela sabe que desde da minha juventude eu guardo muita admiração pela postura dela, não só pelo trabalho, mas pela atitude dela. O Evandro é um artista que tem um trabalho independente, que transcende, obviamente, a academia, a universidade, mas é um artista que, como educador, se expressou, sobretudo, na universidade, na escola. E a Maria era o meu contraponto, era uma coisa que eu busquei e hoje eu pratico, que é essa pessoa que está fora da instituição, está fora dessas... que trabalha numa liberdade, assim, numa autonomia, né? E que sobrevive como artista. Isso era uma coisa que sempre, desde jovem, era uma preocupação minha. Porque eu via todos os meus colegas, e eu, inclusive, no começo, precisar ter um emprego, um trabalho, dar aula, ou trabalho no museu, numa instituição qualquer, para poder sobreviver como artista, né? E a Maria sempre foi uma grande referência de um artista que desde muito cedo enfrentou plenamente, né, integralmente, essa condição de viver do próprio trabalho, né? E uma outra pessoa importante nesse percurso foi o Paulo Portela Filho, com quem eu trabalhei durante vários anos na reimplantação do serviço educativo no MASP, isso ainda nos anos 90, e que também me acordou uma série de questões em relação à organização do trabalho, ao sentido que o trabalho tem dentro de uma perspectiva histórica e também social, né? E um compromisso, vamos dizer, totalmente sem limite
com o outro, né? Eu acredito que a arte e o educador se encontram no artista, né? Muito difícil você pensar a arte e educação como duas coisas. Eu acredito que, no fundo, o que o artista faz? Ele propõe um convite, né? Ele está te convidando para ter uma experiência que ele teve. No fundo, o movimento do artista nasce de uma base amorosa, de alguém que teve um grande encantamento, uma grande percepção, um encontro, que se alegrou com isso e imediatamente ele tem vontade de compartilhar isso com o outro. Mas ele não compartilha só o registro dessa experiência que ele teve, mas esse próprio registro ele passa a ser um convite para aquele que se encontra com esse registro a ter a sua própria experiência. E, no fundo, é isso que faz o educador, né? O bom educador não é alguém que ensina as coisas, mas que te desperta a curiosidade, que desperta esse apaixonamento pelo viver, pelo mundo, né? Te instiga a se aproximar das coisas, né? E ter uma experiência sua, né? Não te entrega só experiências alheias, mas, sobretudo, te convida para que você tenha uma experiência sua e construa o seu conhecimento a partir disso, né? Em diálogo com experiências alheias, né? Enriquecido por isso também, né? Então, enfim, poderia falar de muitas influências, mas gostaria, para poder deixar um pouco a Bonomo falar, parar por aqui. Obrigado. Parecem dois chineses rasgando seda aqui. Não, quando eu vi o Bonato primeiras vezes agindo, eu falei, que sossego. Tem alguém que faz as coisas direito, que tem talento, que tem coragem, eu posso morrer. Você estava indo em frente. E o Evandro, aquela coisa. Aí eu falei, Evandro, você não... convidaram a gente para ir para a China, porque para a China só querem velhos, né? É uma coisa impressionante. Agora você está quase chegando na época de ir para a China. Ele disse, Maria, eu não vou, eu estou muito velho, está louco, eu vou morrer lá. Estão dando passagem, estão dando tudo, um negócio importantíssimo. Não vou, não, eu não aguento. Ele tem exatamente a minha idade e nasceu na mesma época. E não foi. Em compensação, foi o Luiz Weiss, foi o... mas ele não foi. É uma coisa muito estranha. Ele é um grande mestre. Digamos que eu fiquei influenciada por ele só passando perto. Cheguei a trabalhar com ele. A questão das crianças. A questão das crianças é uma coisa impressionante. É uma mina infinita. Eles reagem, como disse o Bonato, numa outra sintonia. Eles reagem a questões que a gente não sabe bem o que é. Eu tive a experiência das crianças na USP, quando eu preparei, cedido pela USP, numa grande sala, preparei o painel da Estação da Luz, que é chamar Epopeia Paulista, não sei se vocês conhecem, e a gente convocou muitas pessoas, era uma convocação livre, e vinham muitas crianças. Essas crianças, hoje, recentemente, encontrei uma, lá na Estação da Luz, eu estava indo para Pinacoteca, isso aqui fui eu que fiz. Você já pensou, mas já era um mocinho, mas era um garotinho. Então, eles têm uma necessidade de uma vinculação, eles têm necessidade do êxtase, porque a criança já está sempre em êxtase. Então, eles captam essas coisas. As crianças é uma coisa impressionante. Eles trabalharam com a gente, eu gostaria de repetir a experiência, porque sempre chamava as crianças para experimentar. E não era nada figurativo, não. Eles se ligavam em traços, em imagens, em coisas assim, não muito identificadas, não é que reconheciam. E a outra experiência com crianças, eu tive com crianças cegas no meu ateliê. Um negócio muito impressionante. Vieram uma vez no ateliê e fizemos uma aula com crianças cegas. E elas tocavam, pegavam tudo. E começaram, que é o reino do sulco, né? Eles tinham uma leitura avançadíssima.
E no final de uma dessas sessões, tinha uma menina que estava muito empolgada, ela trabalhando com massa, com madeira, disse: eu posso ficar aqui para sempre? Então, vocês imaginem a minha cabeça, uma coisa terrível. Bom, influências, milhares de influências. Quem eu considero a grande influência para mim foi o Lívio Abramo, com quem eu trabalhei. Vocês sabem quem é, um grande gravador e um grande mestre. Era um grande mestre. As questões que ele me ensinou, básicas, a revelia, porque ele não queria dar aula, ele era uma pessoa muito difícil. Até hoje eu uso. Quando eu não faço o que ele mandava, não dá certo. É um negócio impressionante. Depois eu fui bolsista, 3 anos nos Estados Unidos, nos idos, e trabalhei com um chinês no Pratt Institute, chamado Seong Moy, que me deu a questão do tamanho grande, dos grandes formatos, e a questão da cor também, muito forte. E por aí vai. Eu até fui ajudante impressora no ateliê em Nova York. A gente ia no fim de semana, trabalhava, imprimi para um monte de gente, inclusive Rauschenberg, Jasper Jones. Não posso dizer que foram influências. Eu ia lá, passava o rolo e limpava as mesas. Mas foram conhecimentos, foram convívios e batendo o olho. Inclusive, foi mais uma aula de liberdade, porque aqui ainda se falava da arte de um jeito, quando eu cheguei lá, a coisa não era nada daquilo. Então, sempre as duas influências maiores. Mas cheguei a trabalhar com Yolanda Morali, todos influenciaram. Agora, a minha grande alegria, bem jovem, quando no Salão de Arte Paulista, que eu tinha sido aceita com uma gravura, pensaram que a minha gravura era do Lívio Abramo. Ai, eu fiquei tão feliz que tinham errado o nome embaixo. Até esse ponto a identificação, né? Então, o mestre ensina questões para a gente, mas da gravura, francamente, foi ele, esse chinês chamado Seong Moy, muito forte. Bom, eu sinto, porque está tão boa a conversa, mas nós vamos ter que encerrar, que inclusive já ultrapassamos o horário. Eu quero agradecer novamente a presença de vocês dois. Foi uma tarde absolutamente magnífica. Tenho certeza que todos não só gostaram, mas aproveitaram profundamente. Obrigado, Bonato. Obrigado, Maria. E, bom, foi muito bom estar aqui, entre os dois.